Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, que Jesus nos abençoe e nos fortaleça na sua imensa e inesgotável paz. Um abraço especial, um carinho especial ao nosso amigo, nosso irmão Rossano Sobrinho. Um abraço, Rossano. É uma alegria estarmos aqui transmitindo para o seu canal. Eu, com muita alegria, com muita felicidade, eu aceitei o convite para estar aqui. Muito obrigado, aliás, pelo convite, fiquei muito feliz e que Jesus nos abençoe, que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos dê a sua imensa e inesgotável paz. Rossano, esperando você aqui em Votuporanga, hein? Quando der, venha lançar seu livro aqui. Aliás, excelente obra, já estou lendo o seu livro. Bom, pessoal, vamos lá? Aos amigos que não me conhecem, eu sou de Votuporanga, Aguinaldo Paviani, né? A gente tem o nosso trabalho aqui. As pessoas que tiverem a curiosidade de nos conhecer, entra lá no nosso canal. É só você também digitar Aguinaldo Paviani, terapeuta e escritor, e você vai ter acesso ali às nossas palestras, os nossos eventos, enfim. Nós temos lá também uma série de palestras e divulgação da nossa querida doutrina espírita. Vamos falar hoje sobre o espírito imortal. O espírito imortal, que somos todos nós. Somos espíritos. Aprendemos com a doutrina espírita, aprendemos com Allan Kardec, que fomos criados simples e ignorantes, e vamos fazer a caminhada evolutiva até chegarmos à perfeição. E chegando à perfeição, poderemos gozar aí da felicidade plena. E para fazermos uma abordagem gostosa, uma abordagem leve, que possa agradar a todos, a gente montou a palestra numa espécie de brincadeira. O tema central da palestra é o espírito imortal, mitos ou verdades. E aí a gente vai fazer algumas análises no sentido da gente tentar entender o que é mito, o que é que a gente observa como uma verdade que não é e o que realmente é real. Por exemplo, nós poderíamos levantar algumas questões. Será que todos que morrem quando realmente chegou a hora? Ou seja, será que existe a possibilidade de alguém desencarnar de uma forma prematura, sem cometer suicídio? Pergunta: será que toda reencarnação é programada? Se eu sofro um acidente, será que aquele acidente estava dentro de um processo kármico? Será que foi um mau uso do livre-arbítrio? E como que eu posso saber o que é karma e o que é mau uso do livre-arbítrio? O que é pior, obsessão ou auto-obsessão? Meu guia espiritual, será que o meu guia espiritual pode desistir de mim? E se eu morresse hoje, eu chegaria bem lá do outro lado? Olha quantas perguntas que merecem uma análise mais profunda, uma reflexão, digamos assim, mais ampla. E nós vamos fazer isto. Porque, vejam, com todo respeito ao movimento espírita que nós temos atualmente, haveremos de concordar que existem aí muitas questões polêmicas, muitas questões que geram dúvidas, que geram desentendimentos, e a gente é da opinião que precisamos ter, dentro do movimento espírita, uma visão mais ampla sobre tudo que acontece. Outro dia me perguntaram: Aguinaldo, você acha que Allan Kardec tem que ser atualizado? E eu respondi que não. Não acho que Allan Kardec tem que ser atualizado. Eu acredito que nós temos que nos aprofundar naquilo que Kardec nos deixou. Aliás, o que muitos espíritos foram fazendo ao longo das décadas após Kardec. Nós temos, por exemplo, em André Luiz, um grande desbravador do mundo espiritual. Porque André Luiz, lá na década de 40, através de Chico Xavier, foi um dos primeiros espíritos a nos relatar sobre as cidades espirituais. Quando ele mencionou Nosso Lar, André Luiz veio nos trazer detalhes de uma grande metrópole, não mais a palavra utilizada, colônia espiritual, que, convenhamos, nos dá uma compreensão muito vaga. André Luiz veio falar de cidades,
com animais, com rios, com árvores. E depois, dali para frente, nós tivemos tantos outros espíritos que também vieram colaborar, trazendo-nos informações preciosas sobre o mundo espiritual, como a inesquecível Ivone do Amaral Pereira, que veio falar, por exemplo, entre outras obras, nos trouxe Memórias de um Suicida, uma obra de uma profundidade, de um ensinamento extraordinário. E tantos outros espíritos que vieram nos trazer maiores informações acerca do mundo espiritual. Então, como diz Dr. Klaus, o espírito que trabalha conosco, nós precisamos abrir a nossa mente, nós precisamos abrir a nossa cabeça para podermos aceitar, entender, compreender tantas e tantas informações que vieram, que continuam vindo após a codificação realizada por Allan Kardec, tá certo? Vamos lá, então? Vamos, então, para a nossa palestra. Eu tenho aqui algumas frases e a gente vai analisar se essas frases são verdadeiras ou se a gente considera isso um mito que não tem um fundo de verdade. Primeira frase, então. Vamos lá, vamos pensar junto. Já estivemos várias vezes no mundo espiritual, já que desencarnamos e reencarnamos várias vezes. Fato. Daí, então, o mundo dos espíritos não é algo novo para nós. Essa é a primeira frase. E aí eu pergunto a vocês, isso é mito ou isso é verdade? É mito. É mito. O mundo espiritual, ele é desconhecido para a maioria de nós. Sabe uma coisa que às vezes a gente tem dificuldade de entender? E o doutor Inácio Ferreira, ele aborda essa questão de uma forma muito interessante, muito sábia. É verdade que nós já reencarnamos e desencarnamos várias vezes, isso sem dúvida. Mas em grande parte das vezes, nós não guardamos consciência do fenômeno. Basta lembrarmos Chico Xavier, que dizia que pelo menos 3/4 das pessoas que morrem permanecem, digamos assim, presas aqui ao orbe terrestre e não chegam necessariamente a adentrar o mundo espiritual. Aguinaldo, quer dizer que alguém pode desencarnar e necessariamente não adentrar a vida espiritual? Conscientemente, não. Quantos e quantos espíritos têm as suas reencarnações programadas pelos seus anjos da guarda, por aqueles espíritos que vão tutelar, que vão endossar a encarnação daquele espírito, sem que ele tenha muita consciência do processo em si. Desta forma, talvez esta seja a primeira encarnação para a maioria de nós, onde guardamos uma consciência maior daquilo que viemos fazer aqui na Terra, de onde nós viemos e para onde nós retornaremos após a morte do corpo físico. Então, dizer que nós conhecemos o mundo espiritual não é verdade, porque para a maioria de nós, essa inconsciência, essa dificuldade em entendermos o mundo espiritual demonstra que nós realmente não desencarnamos e não habitamos o mundo espiritual de forma consciente para sequer guardarmos alguma lembrança. Tanto é que hoje as informações que nos chegam sobre a vida dos espíritos nos causam espanto, né? E às vezes é um espanto assim que nem tem fundamento, porque há pessoas que dizem assim, nossa, mas é difícil acreditar num mundo espiritual tão semelhante ao plano material. E aí a gente precisa lembrar de uma outra reflexão, de um outro entendimento. Ao nos referirmos ao mundo espiritual, precisamos sempre fazê-lo no plural. Um livro recém-lançado de nossa psicografia, do espírito Dr. Fred, que é o livro que está aqui do lado, Psicoterapia no Além, Dr. Fred vem trazer uma imagem que outros espíritos já trouxeram, que não é uma novidade, não é uma inovação. Mas a imagem que ele nos traz é muito pertinente, dizendo-nos que o mundo espiritual deveria ser visto como uma cebola,
uma cebola por dentro. Uma cebola por dentro, você vai observar várias camadas. É como é a dimensão ou as dimensões espirituais. Cada espírito estará habitando determinada dimensão de acordo com a evolução que tem alcançado. Então, embora seja um assunto muito batido, principalmente nas nossas exposições, a gente tem falado muito sobre isso, quando se pergunta assim, olha, um espírito desencarnado, ele tem a necessidade de fazer sexo? Ele tem a necessidade de beber água? Ele tem a necessidade de comer? Ele tem a necessidade de dormir? É a resposta dessas perguntas, ou as respostas dessas perguntas, serão sempre relativas. Por quê? Porque tudo vai depender de qual dimensão o espírito está habitando. Se nós estivermos nos referindo às dimensões próximas do orbe terrestre, haveremos de concordar que muda muito pouco, que as necessidades são basicamente quase que as mesmas daqueles que vivem no corpo, embora o espírito esteja desencarnado. Se nós estivermos nos referindo às dimensões mais elevadas, evidentemente que aí então esses espíritos que ali habitam têm pouquíssimas necessidades. Tá certo? Vamos lá, segunda frase. A obsessão espiritual é o problema mais grave que atormenta o indivíduo na atualidade. Mito ou verdade? Nós somos da opinião que é mito. Embora o problema da obsessão seja grave, embora tenhamos aprendido com Allan Kardec, lá no Livro dos Médiuns, a respeito da obsessão, as várias facetas desse processo de influenciação negativa que alguns espíritos inferiores exercem sobre algumas pessoas, somos da opinião que a auto-obsessão, hoje em dia, tem sido um problema ainda mais grave. A auto-obsessão que se caracteriza muitas vezes pelas nossas personalidades do passado, daquelas personalidades ou daqueles egos, usando uma expressão que o doutor Inácio usa, os nossos egos do passado, que acabam nos influenciando na atual encarnação. E muitas das vezes, esses, entre aspas, eus do passado ou egos do passado, essas personalidades do passado, podem se sobrepor ao eu atual e criar grandes transtornos em nossas vidas. Nos nossos trabalhos mediúnicos, nos atendimentos com o Dr. Klaus, a gente tem visto que uma gama muito grande de problemas que as pessoas enfrentam de ordem espiritual estão muito conectados a esse tipo de influência, que é considerada auto-obsessão, porque são as influências daquilo que nós não superamos, que nós trazemos de existências pregressas, que acabam atuando na nossa existência atual. Para quem estiver pensando assim, Aguinaldo, eu não entendi bem o que você está explicando. Vamos lá, vou dar um exemplo. O exemplo ajuda a gente a compreender. Eu conversava uma vez com uma amiga e ela me dizia assim, olha, Aguinaldo, eu preciso de uma ajuda. E eu disse, o que foi? E ela resumiu o seu quadro dizendo assim, eu estava vivendo uma crise no casamento, meu casamento estava assim, praticamente acabado, e a crise no meu casamento era tão grave que eu acabei me permitindo envolver-me com uma outra pessoa. Eu tive um relacionamento extraconjugal por um período, por um tempo. E daí, o meu marido me procurou e me propôs salvar o nosso casamento. Ele me disse que nós tínhamos 2 filhos, casados há 15 anos, que o nosso casamento merecia uma segunda chance. Eu concordei, mas para não ser desonesta com ele, eu disse ao meu marido que eu havia lhe traído, que nesse período que o nosso casamento não estava bom, eu havia tido um relacionamento extraconjugal. Ele me perdoou, disse que colocaria uma pedra em cima disso e que dali para frente nós teríamos um relacionamento novo, um novo casamento. E quando ela me narrou isso, eu não entendi muito bem, perguntei assim a ela, tá, ok,
Mas, então, qual é o problema? Ela disse, Aguinaldo, eu não sei o que aconteceu. Depois que eu me permiti envolver-me sexualmente, afetivamente com outro homem, isso despertou em mim, de uma forma desequilibrada, um desejo muito grande de ter outros relacionamentos com outros homens. E aí, então, nós fomos avaliar o caso, fomos tratar o caso e tudo mais. E o que nós descobrimos? Que aquela pessoa havia sido, na encarnação passada, uma prostituta. E aquela personalidade do período da prostituição estava adormecida nela. Estava lá no psiquismo, ela adormecida. Quando ela se permitiu essa aventura, ela despertou essa personalidade. Então, ela estava sofrendo um assédio de uma personalidade do passado. Isso é autoobsessão. E se nós falarmos de obsessão espiritual, que, repito, é um grave problema, nós teremos que considerar também outros tipos de obsessão, como obsessão entre encarnados, que acontece muito. Eu, profissionalmente, como psicanalista, como psicoterapeuta, vejo muito isso no consultório, né? As mães superprotetoras, os homens ciumentos, as mulheres possessivas, todos estes quadros que se desenham são processos de obsessão de encarnado para encarnado. Então, assim, dizer que a obsessão espiritual hoje é o mais grave problema, veja, é um grave problema, mas nós não consideramos que seja o mais grave problema, porque nós consideramos a autoobsessão um problema maior, tá certo? Vamos lá, próxima frase aqui. Toda reencarnação segue o mesmo padrão, uma mesma programação. Mito. Isso é mito. Nós vamos ter vários tipos de reencarnação. Ok, nós lemos André Luiz, está lá em um dos seus livros, A Reencarnação de Segismundo, o preparo da espiritualidade, o preparo que a espiritualidade fez com o espírito reencarnante, com a família que iria recebê-lo, tudo muito bonito, tudo muito certinho, mas não é assim sempre. Nós temos, por exemplo, as reencarnações, entre aspas, acidentais. Entre aspas, por quê? Porque, embora sejam acidentais, nada escapa do controle de Deus. Então, não é acidental no sentido de que Deus sabia do processo, mas elas são acidentais quando você considera as reencarnações programadas. Aguinaldo, mas o que seria uma reencarnação acidental? Tá, vamos lá. Você decide ir numa casa de prostituição, sexo pago. Você paga, você tem lá uma prostituta, que você estabelece uma relação sexual, num ambiente, obviamente, não saudável, num local onde se vende o corpo humano, onde o sexo é totalmente desprovido de amor e de afeto, e nesta relação sexual, vamos imaginar que nem você, nem a mulher que você está tendo a relação tomou os devidos cuidados, e a mulher engravida. O primeiro espírito, o espírito mais próximo, que talvez esteja até no quarto, participando do ato sexual, ele é automaticamente atraído, conectado na mulher e vai reencarnar, sem nenhuma programação. Muitas das vezes é o próprio obsessor, ou da pessoa, ou daquela mulher que estava ali exercendo aquela função. Isso é uma reencarnação acidental. Não houve programação e o espírito acabou reencarnando. A gente tem as reencarnações compulsórias, em que o espírito perde temporariamente o seu livre-arbítrio e ele é forçado a reencarnar. Nós temos as reencarnações que não são supervisionadas pelos benfeitores, além do que nós temos as reencarnações que são programadas pelas trevas. Ah, mas as trevas podem programar a reencarnação? É evidente que podem. Claro que podem. E programam. Então, assim, dizer que toda a reencarnação é programada, isso é mito. Vamos lá para a próxima. Nessa atual vida, já podemos definir alguns acontecimentos para a próxima encarnação. Mito ou verdade? Verdade. Claro que é verdade. Tanto para o bem como para o mal. Existem determinadas atitudes nossas nessa atual encarnação que vai já definir o que vai acontecer conosco, pelo menos
uma parcela do que vai acontecer conosco numa encarnação passada. Eu hoje, na atual existência, acabo definindo muitas coisas no que diz respeito à próxima encarnação. Então, isto é verdade. Próxima frase. Deixa eu tomar uma água aqui. Todo tratamento espiritual vai promover a cura em você. Mito ou verdade? Mito. Mito. E disso eu posso falar bem, porque nós temos aqui na nossa casa 2 tratamentos de cirurgias espirituais realizados pelo Dr. Klaus. Dr. Klaus realiza cirurgias espirituais presenciais toda terça-feira, a partir das 2 horas da tarde, e a equipe do Dr. Klaus faz um atendimento espiritual à distância todo domingo às 19h30, onde nós fazemos a transmissão da live, fazemos um estudo, fazemos uma palestra, e durante a palestra a equipe vai atendendo as pessoas que moram mais longe e que não podem vir até Votuporanga para fazer os tratamentos espirituais. Agora, dizer que todo tratamento espiritual vai promover a cura, isso é um mito, partindo de um princípio muito simples. Todo processo de cura é, na verdade, um processo de autocura. O que os espíritos fazem, o que a equipe espiritual faz de qualquer instituição é ajudar, é fazer os tratamentos, é promover a melhora da criatura. Embora, às vezes, realmente, quando nós falamos de cura espiritual, possa acontecer a cura. Pois bem, mas haveremos de concordar que será uma cura temporária se aquele indivíduo não mudar sua concepção, não mudar sua vida, não mudar como ele vive. Porque se a doença se instala no corpo, porque a sua matriz é o corpo astral, e a doença está no corpo astral por conta das atitudes equivocadas do espírito em questão, haveremos de concordar que as nossas doenças são todas resultados de um comportamento equivocado da nossa parte. Então, é por isso que apenas nos curando profundamente é que nós conseguiremos curar corpos. Mesmo porque há situações em que os indivíduos procuram tratamento e os espíritos ajudam, Dr. Klaus auxilia, mas há situações em que a enfermidade, por exemplo, é um processo educativo para o espírito. Não vai curar. Existem enfermidades que são processos de contenção para que aquele indivíduo não se desequilibre mais e não perca de vez a sua encarnação. Então, nós entendemos que, embora a cura de corpos físicos possa acontecer, a cura real do espírito, ela é sempre de dentro para fora, tá bem? Vamos lá. Precisamos lembrar, vou fazer uma observação antes, vou entrar um pouco no meu campo da psicanálise, da psicoterapia. A gente não pode esquecer, além do que eu falei aqui, que muitas enfermidades são processos educativos para o espírito, muitas enfermidades são processos kármicos que o espírito precisa enfrentar. Nós não podemos esquecer que muitas doenças, elas ocorrem por conta do estilo de vida que nós temos. A forma como nós vivemos vai nos adoecendo. Aguinaldo, você poderia dar algum exemplo? Posso, claro que eu posso. Outro dia nós fazíamos um pequeno estudo aqui no grupo, um estudo de autoconhecimento, e nós sugerimos na ocasião, alguns comportamentos que nos ajudariam muito no que diz respeito à saúde psíquica, à saúde emocional. E aí nós enumeramos alguns, como por exemplo, desistir de tentar controlar a vida. Esse é um padrão de comportamento muito comum no ansioso. A pessoa com ansiedade, ela tem esse hábito, ela tem essa necessidade de tentar controlar a vida, no sentido de não ter que lidar com o fator surpresa. Uma outra coisa que nós citamos nesse sentido, abandonar o papel de vítima, porque o vitimismo, hoje em dia, ele é muito comum nas pessoas que são imaturas emocionalmente.
Elas se colocam como vítima, projetando a responsabilidade das suas tragédias nos outros, criando a ilusão de que ela não precisa mudar. É sempre os outros que têm que mudar. A necessidade da gente se desapegar mais, desapegar das coisas, desapegar um pouco mais da matéria. Nós lembramos ao grupo, e aqui eu estou recordando e passando para vocês, a necessidade da gente não se responsabilizar pela felicidade de ninguém. Isso é uma loucura, porque nós não podemos fazer ninguém feliz, a gente não pode salvar ninguém. A felicidade é uma construção de cada um, e cada um só salva a si mesmo e não os outros. Falamos da necessidade de eliminar a procrastinação, essa coisa da gente procrastinar, da gente deixar para depois, da gente, sabe, sempre deixar para depois. Isso pode gerar um sério problema na nossa vida. E falamos também da necessidade de aprendermos a respeitar os nossos limites. Todos nós temos limites e a gente precisa aprender a respeitar esses limites, tá certo? Vamos para mais uma frase. O espírito também evolui no plano espiritual. Mito ou verdade? Verdade. Verdade, muito verdade. O espírito, ele evolui, ele estuda, ele se desenvolve no plano espiritual, profissionalmente, em termos de conhecimentos espirituais, de várias formas diferentes. Então, sim, isso é verdade. O espírito evolui no mundo espiritual. O que mais? Pelo fato de sermos espíritas, a perda de um ente querido não pode nos entristecer. Mito ou verdade? Mito. Claro que é um mito. Como não vamos nos entristecer? Como não vamos chorar? O espiritismo, ele nos dá a consolação a ponto de nós não nos desesperarmos quando perdemos um ente querido. Nós não vamos nos desesperarmos, não vamos nos revoltar, porque nós temos a informação que a vida continua, que o ente querido que nós amamos, ele continua vivo e continua nos amando. Então, isso nos ajuda a não nos desesperarmos, mas o choro, a tristeza, ela vai existir. Sabe por quê? Além da saudade, quando você tem dois problemas aí, na perda de um ente querido, você tem dois problemas. Primeiro, a saudade, que mesmo você sabendo que ele continua vivo, você não pode encontrar todo dia para dar um abraço. Então, a saudade. E tem uma outra questão. O meu pai, por exemplo, morreu faz 4, 5 meses. Ele desencarnou este ano. Teve um AVC. Ele está vivo. Continua vivo. Só que aquela relação pai e filho não existe mais. A relação dentro daquele contexto de eu ir na casa dele, dele ir na minha casa, de nós termos assunto de pai, de filho, ele acabou. Ainda que no plano espiritual ele continue considerando-se meu pai e eu continue considerando-o filho dele, não existe mais aquela relação naquele contexto. Isso se perdeu. A desencarnação faz isso. Então, como não chorar? Como não se emocionar? Então, dizer que o espírito tem que ser forte, que o espírito não pode chorar, isso é balela. Isso é balela. Nós vamos chorar sim, nós vamos sofrer sim, porque a perda de um ente querido é uma das dores mais terríveis que o ser humano pode passar na Terra. Tá certo? Vamos lá. Em mediunidade, sempre o espírito comunicante está próximo ao médium. Mito ou verdade? Mito. Mito. A gente tem estudado mediunidade e a gente tem visto que o espírito estar do lado do médium e transmitir a comunicação, uma comunicação psicofônica ou psicográfica, é apenas uma das possibilidades. Por exemplo, o espírito pode estar à distância, porque mediunidade é sintonia, é pensamento a pensamento. Então, o espírito pode estar num lugar distante, transmitindo o seu pensamento para o médium, e ele está verbalizando ou psicografando. Eu já vivi situações, por exemplo, quando eu vou psicografar o Dr. Klaus, que é médico, que trabalha muito no plano espiritual,
dele em desdobramento, quando eu saio do corpo em desdobramento pelo sono, ele me dar algumas informações, ele dizer o que ele deseja falar, o que ele deseja escrever, aquilo é absorvido, e aí, quando eu desperto no outro dia, todo aquele conhecimento, aquelas informações estão na minha mente e a gente vai lá e coloca no papel. E ali, naquele momento, o espírito não está próximo. Eu já vi situações, por exemplo, de uma comunicação mediúnica a 3. O espírito está incorporado, usando um termo popular, o médium está traduzindo o que o espírito está falando, aproxima-se um terceiro espírito que deseja ali acrescentar alguma coisa. Esse terceiro espírito atua sobre o espírito que está atuando sobre o médium, e aí o espírito vai funcionar como médium, e o médium capta a orientação do terceiro espírito. Olha só que fantástico. Então, enfim, existem aí várias possibilidades. A mediunidade, ela é muito vasta na sua forma, na sua metodologia, no fenômeno em si. Então, é mito dizer que o espírito está sempre próximo. Terceira frase: problemas emocionais, remédios resolvem. Não resolvem. Isso com certeza é mito, muito mito. Porque vejam, evidentemente, existem alguns problemas psicológicos que vão necessitar da intervenção do psiquiatra e vão necessitar de medicação. Todavia, em termos de cura, haveremos de concordar que os remédios, eles atingem um efeito, mas eles não conseguem chegar na causa. Porque nós estamos falando da alma, nós estamos falando do espírito, que pode aí trazer um trauma da sua infância, e aí a psicanálise trabalha muito bem essa questão. Pode ser uma dificuldade de adaptação à própria vida, e a psicoterapia vai ajudar, como podem ser problemas trazidos de existências pregressas. E aí o espírito está com uma grande dificuldade para lidar com esta questão. Em todas elas, há casos que nós teremos que ter aí uma medicação, sempre entendendo que a cura está no autoconhecimento, a cura está na reeducação emocional, a cura está no autoconfronto. Quando nós olhamos para nós mesmos com coragem de assumirmos quem somos e temos a boa vontade de fazermos as modificações, tá certo? Mais uma frase: tudo o que nos acontece é porque tratava-se de um destino, tinha que acontecer. Mito ou verdade? Mito. Isso é mito. No livro que eu citei agora há pouco, vou pegar ele aqui para mostrar para vocês, que é um lançamento, Psicoterapia no Além. Eu pergunto aqui no livro para o Dr. Fred, que foi o espírito que escreveu o livro, por que tantas pessoas morreram de Covid? E aí ele vai dando várias explicações. Ele diz: olha, há pessoas que morreram de Covid porque estavam na programação reencarnatória, desencarnarem. Iriam desencarnar por Covid ou um acidente no banheiro, batendo a cabeça no chão. Há outras pessoas que tinham que enfrentar um processo kármico ligado a esta enfermidade. Há outras pessoas que desencarnaram de Covid e chegaram no mundo espiritual como suicidas indiretos. Olha só, que foram muitas pessoas que abusaram, né? Que não usaram máscara, que continuaram para a balada, mesmo quando a pandemia estava no seu auge, não se preocuparam com isso e acabaram, então, comprometendo a própria encarnação. Então, existem fatores na nossa vida que são processos kármicos. Existem tantos e tantos outros fatores que têm um relacionamento direto, digamos assim, com o mau uso do nosso livre-arbítrio, tá certo? Vamos lá para mais uma. Podemos confiar 100% na orientação dos espíritos? Mito ou verdade? Mito. É mito. Primeiro, porque a informação dos espíritos, ainda que seja um benfeitor, é sempre subjetiva. Porque o espírito amigo, o benfeitor, o orientador, o guia, seja quem for, ele vai dar informação, ele vai trazer orientação de acordo com o seu nível evolutivo. E aí nós sabemos que os espíritos têm opiniões diferentes.
Então, não dá para confiar 100%. Nós ainda temos que considerar a filtragem do médium, porque a filtragem no processo da mediunidade influencia, e ainda a gente tem que considerar a influência do meio. Então, estes fatores podem influenciar na mediunidade, na mensagem que vier, e a gente tem que sempre, assim, avaliar, né? O que disse Allan Kardec, o cuidado, a observação, né? Para entendermos que os espíritos não sabem tudo, que existem espíritos de vários níveis evolutivos diferentes, tá certo? Vamos lá, nós estamos acabando já. Os médiuns podem falhar e existem posturas que facilitam essa falha. Mito ou verdade? Verdade. Claro que os médiuns podem falhar, sem dúvida, considerando que a maioria esmagadora de nós médiuns somos problemáticos, somos médiuns encrencados, somos, por que não dizer, perturbados. A gente tenta fazer o melhor, mas existe o risco sim. Aguinaldo, e assim, quais os médiuns que correm mais risco, hein, de se equivocar, de se perder? Bom, a gente poderia aqui dar alguns exemplos. Médiuns que estão o tempo todo falando dos seus guias, médiuns que cobram para atender, médiuns que não têm disciplina e que não estudam, médiuns que atribuem tudo aos espíritos, médiuns que não estão atentos às ações obsessivas, médiuns que se isolam, médiuns que se colocam como os principais, os mais importantes, os donos da verdade, médiuns que elogiam muito a si mesmos, médiuns que vivem revelando coisas da encarnação passada, né? Isso quase sempre é perturbação. Então, assim, estas características facilitam muito o médium ser enganado e se perder. Bom, o que nós fazemos então? Nós estudamos, pessoal. Eu acho que a gente precisa estudar. A gente precisa estudar bastante, fazer, assim, o melhor possível para que a gente possa, nas nossas vidas, podermos, como eu vou dizer, acertar mais, errar menos, a gente poder contribuir mais decisivamente com Jesus na construção de um mundo melhor. Nós sabemos o quanto hoje nós vivemos uma verdadeira guerra espiritual, o quanto nós nos aproximamos do afunilamento da chamada transição planetária. Então, cabe a nós fazermos o melhor possível, dentro das nossas possibilidades, é claro, para ajudarmos o mundo a ser um pouquinho melhor. Tá legal? Rossano, um abraço, meu irmão, um abraço, meu amigo. Aí é o pessoal que segue aí o canal do Rossano. Foi um prazer estar com vocês. Muita paz, muito obrigado. Que Jesus nos abençoe. Valeu!